Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Hoje eu trago uma mensagem do coração de Deus para você, que vai ajudar você a se desviar de uma armadilha que está em toda a internet. O que tem de pessoas perdendo seus recursos, o que tem de pessoas levando grandes prejuízos por conta dessa armadilha que está praticamente em toda a internet, não está escrito. Tem muita gente amargando prejuízos, tem muita gente perdendo tempo, perdendo a paciência por conta dessa armadilha. E eu quero mostrar a você, por meio da palavra de Deus, qual é a saída. Como é que você pode se livrar dessa armadilha? Como é que você pode se prevenir e se precaver por conta de tantos ataques que nós temos recebidos hoje? Inclusive, isso também está dentro das igrejas. Essa armadilha, ela também tomou conta de algumas igrejas e tem levado pessoas a uma situação de ruína e de destruição. É muito sério e eu quero mostrar para você o que a palavra de Deus tem a dizer acerca disso e como você pode se proteger e ainda como você pode de fato ter os benefícios de uma vida na presença de Deus, os recursos que você busca com uma palavra que vai te dar direção, estratégia e que vai trazer para dentro do teu coração um sentimento que pode fazer toda a diferença na sua vida. Sabe que sentimento é esse? Eu vou te contar já já, depois que eu mostrar essa palavra e depois da oração. Aliás, para esta oração eu quero desafiar você a escrever aqui não somente o seu nome nos comentários, mas escreva o nome de pessoas que são queridas a você. Tá lembrando de alguém importante na sua vida? Coloca o nome dessa pessoa em oração. Pode ser que esse seja um momento decisivo na vida dela em que ela precisa de uma intercessão e você é o instrumento que será usado por Deus para que Ele possa abençoar essa vida. Escreva aqui o seu nome e o nome dessas pessoas e então nós vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante de Ti eu apresento agora todos esses nomes que foram anotados aqui. Muitas e muitas pessoas agora estão diante do Teu trono da graça, Senhor, buscando diante de Ti uma direção, buscando diante de Ti uma orientação. Senhor, eu te peço que Tu possas nesse momento alcançar o coração de cada pessoa. Que Tu possas alcançar agora, Senhor, cada coração, especialmente as pessoas que estão aflitas, preocupadas, ansiosas. Quantas e quantas pessoas estão nesse momento vivendo talvez uma crise de ansiedade por conta de tantas coisas que esse mundo tem colocado diante delas. E agora, Senhor, eu te peço, afasta de todos nós esse sentimento que nos consome. Afasta toda preocupação, toda ansiedade. Afasta também esse medo desnecessário que leva pessoas a entrar em pânico. Senhor, eu te peço, abra nossa mente, a nossa compreensão, para que nós possamos receber a Tua palavra e guardá-la no coração. Senhor, que nesse momento o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração e que nós possamos, tão logo ouçamos essa palavra, colocá-la em prática. Porque a Tua palavra nos diz que aquele que ouve as palavras do Mestre Jesus e as pratica é
comparado a uma pessoa sensata que firmou a sua casa sobre a rocha. Casa esta que não será abalada diante dos ventos, tempestades, da fúria do mar, das adversidades. Então, Senhor, ajuda-nos, eu te peço. Olha para cada um desses nomes, ó Pai, e envia um milagre para cada um deles. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus! Você que está chegando hoje no canal, já se inscreveu? Então se inscreva agora, aperta aí no botão vermelho, ativa o sininho para receber as notificações. Dá o seu gostei, por favor, e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Lá está escrito assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Meus amados irmãos e irmãs, o que eu passo a dizer agora pode ser um balde de água fria nos sonhos de muita gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que eu vou falar aqui vai te mostrar que, na verdade, muito daquilo que você chama de sonho, na verdade, são ilusões. E são ilusões que foram plantadas na sua mente por conta de uma armadilha que nós temos percebido nos últimos tempos, que está sendo disseminada em toda a internet. A internet hoje está entupida de gente dando conselhos e fórmulas mágicas para você ter a vida dos sonhos, por meio de maratonas 100% gratuitas e 100% online, sem nenhum custo, tudo de graça. Congressos, jornada da riqueza, jornada da felicidade, jornada do primeiro negócio. São tantas as fórmulas. Mas olha, por favor, deixa eu te dizer a verdade. Na verdade, mais de 90% de tudo isso é pura enganação. E por que é que eles conseguem prosperar? Talvez a sua pergunta seja: mas por que tanta gente está fazendo isso? E por que tantas pessoas estão falando disso? Eles lidam com o anseio de cada ser vivente na Terra. O anseio da independência, da autonomia, o desejo de poder, a ganância. E assim, eles vendem a fórmula que satisfaz tudo isso. Dinheiro rápido, fácil, sem muito esforço, sem derramar uma gota de suor, apenas aplicando o método. Mas eu preciso te dizer a verdade, meu irmão, minha irmã. Muito do que se diz, inclusive dentro das igrejas, porque em algumas igrejas eles disfarçam isso usando o evangelho e misturando essas fórmulas com a teologia da prosperidade. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Muito do que se diz em relação a ficar rico é mentira, é ilusão. É claro que juntar estratégia e um pouco de motivação e aplicar alguma disciplina na sua vida pode sim te ajudar. Mas não é uma mágica que vai tirar alguém da linha da pobreza e conduzi-lo à riqueza, assim, num passe de mágica. Agora, sabe o que eu vejo de mais nocivo nessa onda de vender às pessoas o sonho de ficar rico?
quase que milagrosamente, não é a mentira que se conta acerca da possibilidade de enriquecer com fórmulas mirabolantes, mas sim o empoderamento diabólico que se prega em nome da ganância. Talvez alguém vai dizer, nossa Ney, mas você está exagerando, empoderamento diabólico? Sim, e eu mostro para você na Bíblia. É nesse mesmo capítulo 3 que nós lemos aqui, que você vai ver o diabo usando a boca da serpente para fazer essa promessa para a mulher. A promessa de independência, de autonomia, de poder, de conhecimento. É isso que a serpente usou para seduzir a mulher. A promessa de que ela poderia ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ela poderia ser como Deus, não precisar de ninguém, ser independente. Por isso que eu digo que esse empoderamento muitas vezes é diabólico, porque aquele que serve a Deus, ele pode até sim progredir na vida, encontrar o seu espaço, mas ele, se quiser se manter de pé, sempre terá que ficar debaixo da dependência de Deus, da orientação de Deus, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que se mostra por aí é algo que nós podemos aplicar à nossa vida sem pecar. Então, muito dessa estratégia que os homens estão usando para levar as pessoas a essa ilusão de ficar rico é a mesma estratégia usada pela serpente no Éden. Mas eu aprendo mais 3 coisas nesse texto. Essa fala de Deus, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra. Essa fala vem logo após o pecado. Logo após homem e mulher terem comido da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe o que aconteceu nessa busca, nesse empoderamento, nessa busca por independência? Sabe o que aconteceu? Eles atraíram para si a dificuldade que antes não existia em relação ao trabalho. O trabalho é algo abençoado por Deus. O próprio Deus trabalha e a palavra diz que esse Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus um dia disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então o trabalho instituído por Deus não tinha consigo a fadiga, os dissabores, não tinha consigo a dificuldade que passou a ter depois do pecado. Depois do pecado é que o trabalho passa a ser algo até pesaroso para alguns. Então perceba que o homem, na tentativa de tomar um atalho, complicou ainda mais a sua situação. A segunda coisa que eu gostaria de te dizer relacionado a esse texto é que nessa passagem a palavra coloca o ser humano em seu devido lugar e nos mostra qual é a nossa estrutura, do que é que nós somos feitos, do pó. É isso. Não é isso que diz a palavra? No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. No Salmo 103, verso 14, o salmista nos ajuda a lembrar disso, pois ele diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ou seja, eu e você, meu irmão, minha irmã, somos de uma estrutura muito frágil. Não temos nenhuma razão para sermos soberbos, egoístas, altivos, porque somos
pó. E além de sermos pó, somos frágeis. E essa vida, ela é finita. E às vezes, breve demais até. Agora, sabendo disso, por que tanta arrogância? Porque muitos vivem como se fossem indestrutíveis. Por que não sermos mais solícitos, mais humanos, mais pacientes com os outros, mais misericordiosos? E aqui eu convido você a refletir sobre a necessidade de sermos misericordiosos com os outros, mas também conosco. Porque muitas vezes somos duros demais conosco. Muitas vezes somos perdoados por Deus, mas continuamos sendo massacrados pela nossa consciência. Há muitas pessoas que cometeram um pecado, se arrependeram, pediram perdão a Deus, Deus perdoou, lançou esse pecado no mais profundo abismo do esquecimento, mas a própria pessoa não se perdoa. Vive uma vida angustiada, amargurada, adoecida pela acusação. Lembre-se, eu e você somos pó. A nossa estrutura nos faz perceber que erramos, caímos. Às vezes levantamos sozinhos, às vezes precisamos de ajuda, mas não sejamos tão duros conosco. Mas acima de tudo, não sejamos ignorantes ou ingênuos ao ponto de continuar comprando essa ideia da riqueza mágica, do dia para a noite, da maratona tal. Sabe por quê? O trabalho ainda é a receita de Deus para termos o nosso sustento e conquistarmos honestamente as coisas que queremos. E o trabalho também nos edifica, nos ensina, nos fortalece. E não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é essa ganância. Isso pode nos levar à destruição. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículos 9 e 10, disse: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, eu encerro esta mensagem trazendo até você a palavra de ordem, a palavra de Deus, que mostra para mim e para você que a verdadeira riqueza não é ter muito mais, mas é ter a felicidade e a paz com aquilo que Deus nos deu condição para conseguir. Isso chama-se contentamento. Essa é a palavra que pode trazer a alegria mais perto de você. Contentamento. E eu quero orar para que nós tenhamos isso no coração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante de Ti agora eu apresento a minha vida e a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ora comigo nesse momento, Senhor, e peço, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a ter contentamento. Senhor, precisamos muito da Tua boa mão sobre nós. Precisamos muito que o Senhor esteja a nos dar direção. Precisamos muito que o Senhor trabalhe em nossas vidas, trazendo paz e realização ao nosso coração. Afasta-nos da ambição nociva. Afasta-nos da ganância que leva à perdição.
E ajuda-nos, ó Pai, a ter aquilo que desejamos através do trabalho honesto, com integridade, sem, ó Pai, cairmos na tentação do lucro fácil, da ilusão da riqueza fácil. Que nós possamos, ó Pai, estarmos contentes com aquilo que o Senhor nos deu e que nós possamos viver uma vida na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu nome e vivendo para a Tua glória. Assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém.